Bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos falar sobre PMax para e-commerce em 2024. O que funciona? O que passará a funcionar? O que vai deixar de funcionar? A ideia é eu te mostrar, fazer uma apresentação breve, se você não conhece ou se você conhece ou se você acha que conhece. Então é importante você pegar do começo até o final, porque eu vou te mostrar algumas dicas extras com algumas coisas na prática que funcionaram comigo em 2023, o que eu tenho lido bastante sobre qual é o foco do Google para 2024. Então, se você entrou nesse conteúdo é porque você procura mais sobre essa nova, entre aspas, feature do Google, e eu te afirmo categoricamente que é a que vai apresentar melhores resultados nos próximos anos. 2024 já, 2023 tem muitos projetos meus, de clientes meus, que a Performance Max é quem traz o melhor resultado e tem trazido e carregado nas costas todo o restante. Então, fica comigo que eu tenho certeza que vai te agregar muito valor, tá? Antes da gente começar, eu quero te fazer aquele convite. Se você caiu, esse geralmente é um vídeo que muita gente nova vai chegar, então se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Guilherme Mornati, tenho mais de 11 anos aí de experiência no mercado de e-commerce. Eu já fiz a parte de gestão de tráfego, já fiz parte estratégica, trabalhei no marketing da agência. Hoje eu tenho duas agências, né? Uma mais focada em outras verticais e outra focada 100% em e-commerce. Então, eu tenho bastante bagagem aqui para trazer para vocês. É o que eu faço há pelo menos 3 anos aí, seja Instagram e YouTube. Então, eu tô aqui, tem bastante conteúdo que eu tenho certeza, seja você gestor, seja você lojista, tenho certeza absoluta que tem alguma das coisas que eu já falei por aqui que pode agregar. Portanto, fica comigo, se inscreve no canal, ativa a notificação que eu tenho alguma coisinha para contribuir com você, beleza? Mas nesse momento que eu vou contribuir com você é sobre PMax para e-commerce 2024. Então eu quero começar fazendo uma apresentação rapidinha, não vai demorar nem um minuto para a gente falar sobre isso. O que é, né? O que é a PMax? Se você está chegando aqui e você não conhece, é a grande aposta do Google, tá? Que ela trabalha com os 7 principais canais. Então, na minha época que eu comecei lá atrás, 2012, você tinha campanha de pesquisa, você tinha shopping que nem tinha começado, se eu não me engano, posso estar falando alguma groselha, você me corrigir aí nos comentários, mas você não tinha, né, vários canais como você tem hoje. E com o passar do tempo, a coisa ela foi ficando mais complexa, tá? Aqui eu vou passar um histórico rápido. O que o Google ele quer? Né? Com o passar do tempo, como a coisa ela foi ficando mais complexa para pequenos e médios anunciantes, muitas lojas passaram a não ter mais tanto resultado, porque ficou muito mais complexo do que era subir apenas uma campanha de pesquisa. O Google entendendo esse jogo e, é claro, em paralelo, crescendo ali a inteligência de máquina do Google, a inteligência de otimização através de todos os investimentos que eles vêm fazendo, eles chegaram, por fim, na Performance Max, que é uma campanha que concentra absolutamente todos os canais, tá? Pega essa inteligência desenvolvida e coloca no algoritmo para que fique, estou simplificando aqui, tá? Fique muito mais fácil ali e eficaz, principalmente, a distribuição dos recursos, dos anúncios, para o público correto, fazendo com que as vendas elas melhorassem. Então, de uma forma mais simples, o que o Google quer nesse pacote PMax? Simplicidade para o anunciante e eficácia. E ele confia muito mais no algoritmo dele do que botar na mão, né, tornar a coisa muito mais manual. Por isso que cada vez mais os lances manuais têm sumido. E aí o que tem ficado são as coisas muito mais automáticas. Por quê? Porque o Google está tirando da sua mão e colocando na mão dele. Ficar mais fácil para você, você só tem que colocar o dinheiro lá. O resto deixa com ele. Claro, ainda hoje não é 100% assim, você precisa dar os vídeos, você precisa dar títulos, descrições, mas é uma das coisas que eu já falo aí para 2024 e 2025 principalmente. O Google tem cada vez mais, através das inteligências artificiais, ajudados. Você quem me segue lá no Instagram, @guilherme.mornati, eu coloco muitas informações de novidades. E uma das que eles já falaram, finalzinho agora de novembro, que passado, eles soltaram que a partir de um mini briefing que você vai colocar, ele vai criar imagens para você. Já já eles devem vir com a solução de vídeo e eles vão criar para você, inclusive, parte de descrição, de anúncio e assim sucessivamente, tá? Então, cada vez mais, o ponto aqui é, cada vez mais ele vai tirar da sua mão
e vai anunciar nos 7 principais canais e outra, através da inteligência dele. Ele sabe a hora de você aparecer no display, ele sabe a hora de você aparecer no shopping, a hora de você aparecer na pesquisa, a hora de você aparecer nos outros canais, tá? Com base na inteligência de máquina que está na mão dele. Para quê? Para que isso seja mais eficaz. E aqui eu mostro, por exemplo, ó, uma campanha, deixa eu ver se ela vai expandir. Aqui, ó, tela cheia. Uma campanha que eu peguei aqui um print antes de começar a gravar. Retornos de 9,44, tá? 81 mil reais, um investimento de 8 e está crescendo para caramba. Então é o potencial de vendas que essa campanha tem. Eu tenho campanhas ali vendendo quase R$1 milhão só de Performance Max, tá? Por mês. Por mês. Então, acredita em mim, é uma campanha muito boa que você deve dar foco, assim como o Google também está dando, tá? Então, se 2024 você quer ter resultado no Google, você tem que saber um pouco mais aqui. Eu vou entrar agora e vamos falar sobre 3 principais pontos, tá? Que é implantação, otimização, tá? Algumas coisinhas aqui na prática e dicas extras. Implantação, eu vou falar com base nos meus testes, com base no que eu tenho lido, com base no que eu julgo como ideal, e eu tenho bastante vídeo sobre estruturas, dicas de estruturas de PMax, tá? Que você pode utilizar, mas eu vou falar aqui numa versão superficial do que eu julgo, né? Que você deve fazer ali no processo de implantação, tá? Então, primeiro, pensando em estruturas, né? Alguns pré-requisitos que você tem que ter, né? Então, pô, as informações do negócio, né? O Google ele é uma ferramenta, você tem que ter uma análise prévia, né? Sobre o teu negócio, sobre a sua oferta, o que você vai colocar. Então, pô, cupons, estratégias, ofertas, né, de estratégias de aquisição, regiões com melhores condições e fretes, é importante você vir com esse histórico, produtos com maior margem, quais são as regiões mais vendidas, quais são os produtos mais vendidos. Isso é interessante. Interessante você vir com essa lógica para que você possa fazer os seus testes. Então, por exemplo, fazer uma regra ali do 80-20, né? Pô, quanto mais orçamentos, mais testes ou segmentação você pode trabalhar. Então, pensando no orçamento, 80-20. Eu tenho esses produtos aqui que são os produtos com maior potencial de venda. Legal, eu vou trabalhar com a maior parte do meu orçamento naqueles 20% que trazem melhor resultado. É assim que você começa os seus testes. Então, trazendo para a prática, vamos supor que você, uma loja de moda feminina, em que você tem a categoria de moda fitness, a categoria de moda casual e a categoria de moda social. Pô, a moda fitness é a que vende 80% do seu resultado. Tá, estrategicamente, faz mais sentido esse produto que você quer dar maior, continuar dando volume, que tem a melhor margem, então beleza, você começa o seu investimento por isso. Ou não, você quer começar a fazer uns testes por uma categoria do social, que é onde está maior a margem melhor ainda, você viu que tem demanda e hoje você tentar balancear isso. Legal, então comece pela do social. É esse raciocínio que você tem que fazer, tá? Outro pré-requisito aqui, um bom e-commerce. Não vai entrar aqui, mas você tem que ter lá as melhores práticas. Eu acabei de soltar um vídeo nessa semana sobre checklist de planejamento, em que eu falo lá sobre as melhores práticas dentro de uma loja que você tem que ter. Não adianta nada, o Google ele é uma ferramenta para trazer tráfego para dentro do seu site, mas quem vende mesmo é a tua loja. Então não adianta você ter uma loja péssima e depois botar a culpa no Google. Legal? Ou quem está fazendo o seu Google. Aqui na implantação, né, antes de entrar em exemplos de estrutura, eu quero falar da importância que você tem algumas nomenclaturas lá diferentes, né? Ao invés de você ter conjunto de anúncio, você tem, por exemplo, grupo de recurso. Você tem o grupo de ficha, você tem os indicadores de público. São todos pontos importantes que você tem que estar familiarizados, porque quando você está criando ali, você tem algumas melhores práticas, tá? E no decorrer aqui, eu vou mostrar algumas das coisas que você pode utilizar, algumas dicas. Aqui, exemplos de estrutura, né? Coisas que eu gosto de utilizar. Então, por exemplo, moda fitness, você tem formas de estrutura, como eu falei, com base nos dados do seu negócio, com base no histórico do seu negócio, você pode fazer uma segmentação. Campanha, um erro que eu vejo as pessoas cometer, na verdade não é um erro, é um tipo de teste que eu já vendi bastante também com campanha assim, que é bota lá, cria e bota todos os produtos dentro de um único grupo de recurso. Eu utilizei por bastante tempo, mas conforme eu fui segmentando, e é isso que eu vou explicar agora, conforme eu fui segmentando, eu fui enxergando melhores e melhores condições de retorno sobre investimento.
tá? Então, por exemplo, você tem lá campanha de a moda feminina que eu tinha falado, moda fitness, moda praia e, por exemplo, moda casual. Ao invés de você colocar todos os produtos dentro de uma PMax só, tá, daqueles mais vendidos, o que você pode e deve fazer, na minha visão, com base nos meus testes? Quanto mais segmentado, melhor. Então, você pode colocar lá, categoria moda fitness, uma campanha. Moda praia, outra campanha. Moda casual, outra campanha. Por quê? Dentro, os grupos de recursos serão subdivisões dessas campanhas, dessas categorias. Então, por exemplo, nos grupos de recursos da campanha de moda fitness, você vai colocar legging no grupo de recurso, cropped no outro grupo de recurso, botinhas num outro grupo de recurso, por exemplo. Em moda praia, você vai colocar biquínis num grupo de recurso, cangas num outro grupo de recurso, acessórios para praia no outro grupo de recurso. Por que você vai fazer essa divisão? Porque você, com base no meu teste, no meu histórico, você consegue entregar banners, vídeos muito mais relevantes dentro dessas subcategorias, através dos grupos de recurso. Se não, se você coloca tudo junto, você tem que trabalhar uma comunicação um pouco mais institucional. Você não consegue trabalhar ali um banner, por exemplo, um vídeo por categoria. Por quê? Porque muitas vezes ele pode estar exibindo o produto X e está atrelado a um banner da categoria Y. Então, quanto melhor a segmentação, melhor o resultado. E é essa visão que eu estou tentando te trazer aqui com base nos testes. E aí você pode brincar com todos os dados. Você pode fazer uma campanha categoria moda fitness apenas para Sul e Sudeste e trabalhar como grupo de recursos só legging e cropped, por exemplo, porque você viu que está com a melhor performance. Nos banners ou vídeos de cropped, por exemplo, você está com uma ação de 20% off, só nesse. E lá no outro de leggings, você está com 50% nessa categoria. Você também vai colocar a segmentação ali. E na configuração do grupo de recursos é onde você seleciona os produtos, o feed de produtos, então você consegue fazer lá a segmentação para ter só aqueles produtos naquela categoria, tá? Isso é extremamente importante. Segmentação, isso é dar mais inteligência. E na hora do indicador de público-alvo, você consegue ser muito mais minucioso. Você consegue, por exemplo, subir uma lista dos compradores de legging dos últimos 12 meses e subir aqui apenas no indicador de público desse grupo de recurso. Se você faz uma ampla, presta atenção nisso. Se você não entendeu, depois você assiste de novo essa parte, porque isso é muito importante, tá? Se você faz uma ampla, você tem que trabalhar lá com os dados mais amplos também. Então, visitantes, quem adicionou o carrinho, mas tem todos os produtos da loja. O que é mais qualidade de dado quando você entrega, né? Quando você entrega uma informação mais ampla, como visitantes no total, ou quando você entrega, por exemplo, quem visitou a página apenas da categoria de legging, ou quem comprou nos últimos 12 meses da categoria de leggings. É muito mais qualificado. Logo, você dá maior potencial para o Google te entregar melhores resultados. Tá bom? Então, tá na tua mão, não adianta você só botar na mão dele também. Você tem que pensar nessas estruturas. E aqui, como eu estava falando, você consegue também brincar com isso aqui. Então, você pode fazer só moda fitness para a região sul e sudeste, porque você observou nos dados que é onde está te entregando o melhor retorno sobre investimento, ou melhor taxa de conversão. Você pode trabalhar, por exemplo, na categoria de moda fitness só os produtos de ticket maior, porque você enxergou que o retorno sobre investimento está maior ainda. Então, com isso, você vai ajustando esse orçamento. Tá? Percebe que ainda não está tudo na mão do Google? Ele está te entregando mais elementos, mas ainda ó, você precisa usar isso aqui. Então, são essas análises que eu tento trazer sempre, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, @guilherme.mornati, eu tenho mais pontos de contato, fica mais fácil de eu te passar alguns testes que eu faço no dia a dia, mas se inscreve aí e ativa a notificação que eu tenho certeza que também pode te ajudar. Muito bem, seguindo aqui, saindo um pouco de implantação, falando um pouco mais sobre otimização e análise, aqui também talvez você tenha que assistir uma ou duas vezes para você pegar, mas qual é o ponto? Eu gosto de fazer esse tipo de análise aqui de indicadores, tá? Que é onde que está o gap.
é basicamente uma análise de funil, tá? Para eu saber, pô, o que eu tenho que otimizar? Tô rodando aí 7, 30, 35, 60 dias. Óbvio, em 60 dias eu já vou ter feito algumas otimizações. Vamos colocar aí um mês. Fiz umas otimizações, mas estou fazendo uma análise de um mês agora. Estou olhando para geral aqui das campanhas. Quantas impressões eu tive? Qual foi o CTR? E qual foi a taxa de conversão? A nível de campanha, a mesma coisa. Impressões, CTR, taxa de conversão. A nível de grupo de recurso, mesma coisa. Impressões, CTR e taxa de conversão. Por que isso? Porque isso eu consigo enxergar, presta atenção agora. Quando eu olho para trás e olho para a média, eu consigo enxergar onde que eu tive oscilação. Então eu tive, eu estou analisando um período contra o outro. Eu tive mais impressões do que o período anterior, provavelmente não está aí o problema, se você está analisando um gap negativo. Se eu estou olhando para o histórico e eu vejo que tem uma queda de CTR, pode estar aí o problema. Se eu estou olhando para esses indicadores num comparativo e teve uma queda ou um crescimento de taxa de conversão, pode ou não ser aí o problema. Então você percebe que isso aqui é um funil. Impressões, então para eu ter vendas lá embaixo, eu preciso ter pessoas vendo meu anúncio, eu preciso ter pessoas clicando e acessando minha loja, e eu preciso estar convertendo dentro da loja. Então eu sempre gosto de olhar esses 3 indicadores aqui, e aí, é claro, de taxa de conversão a gente pode separar por adição ao carrinho, adição ao checkout, compra, que é o que vocês já estão acostumados de me ouvirem falar, tá? Então eu gosto de fazer essa análise. E com base nisso, a gente vai conseguir enxergar possíveis gaps e otimizações. Então, por exemplo, se o problema for impressão, caiu o volume de impressão, o que pode ter sido? Ajuste de orçamento. Presta atenção, isso aqui agora eu entro num checklist de se caiu o volume de impressão, o que pode ser? Pode ser um ajuste de orçamento que você fez. Pode ser alguma reprovação de produto, então você tem que analisar a aprovação de produtos. Pode ser alguma estratégia de lance, tá? Que você mudou. Pode ser a estrutura de segmentação que está pulverizando, então o teu orçamento ele está pulverizado, logo ele não está exibindo da mesma forma. Ou pode ser algum problema de tagueamento, tá? Pode ocorrer também. Beleza? Isso nas impressões. CTR. Se caiu, você pode ter mexido em algum indicador do público. Isso pode ter entregado para pessoas que não são tão relevantes, logo o seu CTR vai cair. Pode ter sido alguma otimização no grupo de recursos, como por exemplo, banner, né? Algum anúncio aqui que você fez alguma alteração e aí a CTR caiu. Tá? Pode ser alguma estratégia de lance que você mudou e ele te apresentou para um público menos qualificado. Pode ser alguma melhora no feed que você fez, caso o seu CTR tenha subido. O que é melhora no feed? Né? Ali do shopping, através do Merchant Center. Tem aula aqui também sobre isso. Através do Merchant Center você consegue fazer alguns ajustes que vão tornar o seu anúncio mais atrativo, como, por exemplo, você colocar lá o selo de promoção, você mudar uma imagem, por exemplo, do feed. Tá? Isso pode te ajudar também a tornar o teu card ali, tornar o teu anúncio de shopping mais atrativo. Isso vai aumentar teu CTR. Ou pode ser que a campanha de Performance Max esteja exibindo os teus anúncios em alguns canais que não fazem tanto sentido, tá? Aqui até na otimização de grupo de recursos, quando eu coloco a parte de anúncios, eu deixo alguns exemplos de criativos que eu gosto bastante, tá? Criativos de influencer, criativos de shorts, criativos de descrição de produto, de foco de benefício, depoimentos, tem um monte de coisas aqui. Eu vou tentar deixar esse link na descrição, tá? Se eu não conseguir, você depois me pede, vai lá no Instagram, me pede ou me pede aí nos comentários, tá bom? E por fim, então, só retomando, né? Falei aqui sobre o que eu gosto de olhar na hora da otimização. Então eu faço essa análise de funil. E aqui está um checklist por indicador. Se for impressão que melhorou ou piorou, alguma dessas coisas aqui aconteceu. Se foi CTR que melhorou ou piorou, alguma dessas coisas aqui aconteceu. Está aqui um checklist. Se foi taxa de conversão, pode ter algum gargalo dentro da loja, né? Eu coloco aqui como melhora na página de destino, ou pode ser algum indicador de público que você mudou e você trouxe um público menos qualificado, ou mais qualificado se aumentou a taxa de conversão,
né? E aqui estão alguns insights que você pode utilizar. Então, você pode trabalhar um pouco mais alguma categoria específica só para remarketing. Você pode, por exemplo, colocar lá a otimização. Recentemente saiu, o Google agora permite você colocar termos de pesquisa. Você pode tentar qualificar esse público ou subir mais listas dos seus dados para ajudar o Google a qualificar um pouco melhor, para você aumentar essa taxa de conversão, tá? E aqui pensando em parte estratégica, né? Foi aquilo que eu tinha comentado. Você entrar com a inteligência relacionada ao teu portfólio, às regiões, o tipo de oferta que você vai trabalhar, e você faz esses ajustes de estrutura. Isso é extremamente importante, tá? A gente não vai perder, pelo menos nos próximos anos, espaço para o Google em relação à parte estratégica, tá? É muito importante a estruturação. Se você está começando, está um pouco confuso sobre isso, segue isso aqui que eu te falei. Na hora de definir estrutura, pega ali as principais categorias que você vai investir, separa nas principais campanhas e nos grupos de recursos você separa nas subcampanhas que você quer fazer para que você tenha uma melhor segmentação. Beleza? Tá claro? Aqui eu trago algumas coisas, eu ia deixar aqui alguns. O vídeo vai ficar muito grande, eu ia trazer alguns cases na prática, mas eu vou separar isso em um outro vídeo para não ficar muito longo. Então eu vou trazer casos reais. Inclusive, eu já tenho vídeo no canal falando sobre Ruas 19, que bati com campanha de Performance Max. Eu vou tentar deixar linkado aqui no card. Se não aparecer, tem vídeo aqui no canal. Não foi tão. Fazem poucas semanas que isso foi lançado, tá? E dicas extras que você pode e deve seguir, né? Então, indicador de público-alvo. Cada vez mais dados do próprio Google estão falando para a gente utilizar dados. Você pode você tem integrações, por exemplo, com sua ferramenta de e-mail marketing, que todo mundo que converter lá dentro você já consegue subir diretamente no Google Ads. Então, quanto mais, isso aqui é importantíssimo, quanto mais você conseguir trabalhar com esses dados seus da loja, maior a qualidade da segmentação. Isso faz com que os resultados eles melhorem, tá? Melhorem, prática, já fiz isso de teste na prática, tá? Outra coisa, você pode fazer segmentos e testes diferentes dentro do mesmo. Você pode duplicar uma campanha e mudar ali o grupo o indicador de público. Se você está trabalhando com um indicador de público dentro de uma PMax, está funcionando, duplica ela, tenta fazer uma alteração de indicador de público, vai fazendo seus testes em cima disso, tá? Obviamente, se você tem mais orçamento, vá aumentando o orçamento daquela que está funcionando. Mas deixe sempre, eu gosto de falar isso, de 25% a 30% do seu orçamento total para testes, para você descobrir novas estruturas que também vão te ajudar a escalar, tá? Um outro teste que eu deixo aqui é tentar trabalhar sem recurso. Como assim? Você cria a campanha, cria o grupo de recurso, é só você não preencher nada. Ele coloca lá os indicadores se você quiser, mas ele vai te permitir ser uma shopping potencializada. Tem muita gente que estava me apontando que não estava conseguindo mais fazer isso. Eu ainda consigo por aqui. Pode ser que o Google esteja tirando isso aos poucos. Me fala aí nos comentários se você consegue fazer um grupo de recursos sem recursos, tá? Porque ele vira uma shopping com a inteligência da Performance Max. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Então, a pretensão desse vídeo aqui é te passar o que é a Performance Max para 2024, tá? Te dar uma visão aqui do que o Google imagina sobre ela, umas ideias de implantação, umas ideias de otimização. Vai ter vídeo, se inscreve no canal, porque vai ter vídeo falando só sobre otimização, vai ter vídeo só falando sobre estruturas de implantação que eu já testei, já tem vídeo falando sobre 4 estruturas testadas, validadas, mostra o resultado, enfim, tá? E se você quiser, hoje, se você quiser ter algum parceiro que te auxilie, você tem um e-commerce, está ali patinando com as suas campanhas e se você quiser fazer, né, uma parceria com a minha agência para que a gente possa trocar uma ideia, para que a gente possa te ajudar e te auxiliar nessa estruturação, planejando o seu 2024 ou o seu início aí de 2024, que você consiga ter algum parceiro que entenda sobre o mercado de e-commerce para que você possa bater as suas metas de 2024, vai ser um prazer. Eu vou deixar o link, primeiro link da bio, vai estar lá. É um link que eu tenho todas as opções hoje de como eu posso te ajudar, mas o primeiro link você vai ter acesso a um WhatsApp em que a gente vai falar sobre o trabalho de agência. Beleza?
Espero de verdade, se for o seu momento, que a gente possa trabalhar juntos. Caso ainda não, você julgue que não seja o momento, tem algumas outras opções lá. E para todos, fica aqui o convite, se inscreva no canal, ativa a notificação, me siga lá no Instagram, @guilherme.mornati. Por esse vídeo é só, um grande abraço, até a próxima.